你们可以称呼我愚者。 Yogi Suriciba! Bora lá ler mais 5 capítulos de Lord of Mysteries aqui no canal do Geek Brasil. Eu estou meio gripado mais uma vez, senhora LP, sempre trazendo gripes aqui do seu ambiente de trabalho. Coitada, ela também tá gripada. Tá todo mundo gripado aqui novamente em casa, mas faz parte, né? Faz parte do processo. E estamos aqui para ler mais 5 capítulos de Lord of Mysteries e entender todo esse conceito sobre o Clube do Tarô. Vocês acharam que eu não iria ler logo quando chegou no Clube do Tarô? Bora lá ler então mais 5 capítulos. É importante você também fazer parte aqui do nosso Clube do Tarô. Você pode se tornar parte ajudando o canal a manter Lord of Mysteries aqui de forma mais incisiva. Por enquanto os vídeos ainda estão engatando, a gente sabe, tá em mais de 200 capítulos, mas ainda assim tá bem raro um vídeo passar de 1000 visualizações, né? A gente sempre tá fazendo as nossas lives aqui para tentar fortalecer ainda mais. Eu sei que quando a segunda temporada sair, pode ser que muita coisa melhore aqui, mas por enquanto é a realidade, por enquanto é o que a realidade tá batendo. Então eu conto com a contribuição de vocês e também para você se tornar membro aqui do Clube do Tarô do canal. Bora lá então pra gente ler mais 5 capítulos de Lord of Mysteries com essa gripe abençoada. Bora lá, Lord of Mysteries capítulo 236, Comissão Interna. À medida que o conhecimento de Clann sobre o misticismo e Beyonder se aprofundava, bem como seus experimentos com alguns dos poderes do espaço acima da névoa cinza, ele não se sentia mais ansioso ao encarar justiça, enforcado e sol. Ele tornou-se menos preocupado em manter uma imagem enigmática e insondável, para evitar que os membros do Clube do Tarô percebessem sua fachada. Ele agora sabia que, embora as divindades deste mundo fossem poderosas e bizarras, não eram de forma alguma oniscientes e onipresentes. Essa descrição era algo que apenas o lendário criador de tudo poderia fazer, algo que apenas a Cidade de Prata ainda adorava. As divindades tinham suas limitações, e elas também podiam ser colocadas em situações difíceis. Isso era algo que Clann agora podia confirmar. Seja o Livro das Tempestades ou a Revelação da Meia-Noite, eles mais ou menos tocaram nisso. Portanto, nas recentes reuniões, Clann estava construindo conscientemente traços de caráter, transformando-se lentamente em uma potência restrita que por algum motivo não podia se mover livremente, mas era quase uma divindade. Assim, mesmo que ele ocasionalmente mostrasse que não entendia certas coisas e ocasionalmente pedisse ajuda, não levantaria as suspeitas dos membros do Clube do Tarô. Faz todo sentido. Claro, a premissa de tudo era que, através de suas tentativas anteriores e através do poder exibido por seu adorador, Azik, ele indubitavelmente incorporou a imagem de uma existência divina nas mentes de Justiça, Enforcado e o Sol. Caramba, isso aqui me deu um gatilho. O Clann, ele está atuando como um deus, correto? Ele está atuando como um deus. Ele está atuando como uma divindade. Ele está colocando características e limites através de uma divindade. Isso aqui pode gerar alguma coisa para ele, porque a partir do momento que você passa a atuar como algo em Lord of Mysteries, você passa a não ter mais visões e nem mesmo murmúrios em seu cérebro, né? Você começa a atuar, você começa a digerir melhor a poção. Agora, nós sabemos que são 22 caminhos para o divino. Será que essa atuação do Clann como um deus não pode facilitar a chegada dele para se tornar um deus? Ou seja, o caminho para ele se tornar um deus? Talvez seja essa a diferença, por exemplo, de um sequência 2, um sequência 3, um sequência 1, quem sabe, e alguém que realmente acabe se tornando um deus? Não sei, é só um gatilho aqui, um pensamento que eu acabei soltando, mas ele tá claramente atuando como deus. Ufa, espero que essa construção de traços de caráter dê certo. Assim, não terei que me preocupar em não poder responder suas perguntas no futuro. Claro, coisas que fazem parte do conhecimento geral ainda precisam ser conhecidas. E não devo demonstrar medo. Clann bateu a borda na mesa antiga e disse com uma risada: eu quero emitir uma missão. Missão? As orelhas de Audrey se levantaram ligeiramente enquanto seus olhos se arregalaram. Ela estava surpresa, expectante e perturbada ao mesmo tempo. Ela se lembrava claramente de que esta era a primeira vez que o Sr. Tolo
havia emitido oficialmente uma missão. Embora ele já tivesse feito alguns pedidos, todos envolviam recompensas pré-paga. Parecia que ele havia selecionado missões aleatoriamente para se adequar ao princípio da troca igualitária. Dessa vez, ele usou a palavra emitir. Como telepata, Audrey já era muito boa em ler os significados ocultos por trás das palavras. Ao mesmo tempo, percebeu profundamente que, embora o enforcado parecesse permanecer imperturbável, na verdade estava anormalmente tenso. Quanto ao sol, ele parecia estar confuso, tratando isso como uma coisa muito normal. É claro, ele faz parte ali da tropa de exploração da Cidade de Prata, né? Então, mais normal para ele do que receber missões não existe. Vocês podem escolher aceitar ou não. Com a ajuda de seus poderes de palhaço, o Tom de Clan soou muito mais relaxado. Outro adorador meu chegou em Beckham. Ele quer terminar um assunto, mas não é conveniente para ele se mostrar. Outro adorador. O enforcado assentiu, aparentemente pensativo. Ele não ficou nem um pouco surpreso. A seus olhos, para uma poderosa existência divina como o Sr. Tolo, possuir muitos adoradores era uma questão de fato. Eu me pergunto qual é o número de sequência do adorador do Sr. Tolo. Bem, eu ainda devo uma recompensa ao seu adorador anterior. Mesmo que a recompensa do Sr. Tolo tenha sido paga pelo Sr. Enforcado e ele realmente não se importa com dinheiro, eu orei pedindo ajuda naquele momento. Além disso, o contra-almirante Furacão foi morto por aquele adorador. Seu adorador ainda precisaria de alguns fundos para suas atividades. Audrey pensou com alguma culpa. Francamente falando, 30 mil libras de ouro e uma grande plantação eram uma enorme quantidade de riqueza para ela. Mas isso por si só não teve nenhum efeito significativo em sua vida. Para quem tem 1 bilhão ou 2 bilhões... é a mesma coisa, né? Se você tem 1 bilhão de reais e 2 bilhões de reais, é a mesma coisa, não muda o fator dos bilhões. É bom tê-la, mas não importava se eu não tivesse. Bom, posso sentir um pouco o aperto. Audrey assentiu para si mesma com seriedade. Como uma adolescente que ainda não era considerada adulta, ignorando a grande plantação, ela na verdade não tinha controle absoluto sobre as 30 mil libras restantes. Só poderia seguir os arranjos de seu pai, comprando algumas ações da corporação de munições de Backlund e investindo em uma empresa que estava tentando distribuir parte da tecnologia em navios de guerra coraçados para navios comerciais. A quantia que ela finalmente recebeu e poderia ser usada como mesada foi de apenas 5 mil libras. No entanto, sua anuidade fixa aumentou em pelo menos 2 mil libras, de sua faixa original, de 15 mil a 25 mil libras. Vendo que Justiça e os outros não haviam falado, Clan emitiu a missão. A tarefa que ele quer que seja concluída é o assassinato do embaixador da República Intz no reino do Loen, Bakalan Jan Madan. Assassinar o embaixador da República Intz? Audrey perdeu a compostura quando perguntou surpresa. Isso causaria conflito entre dois países e poderia até ser um ato de guerra. Como uma dama aristocrática qualificada, seu primeiro pensamento foi sobre as relações exteriores e internacionais. Quanto ao motivo pelo qual o Sr. Tolo não o fez, ela achou a resposta óbvia. Qual figura poderosa estaria sempre ajudando seus subordinados? Depois que o reino sofreu uma derrota na costa leste de Balan, o rei não partiu pessoalmente. No máximo, o general seria substituído e novas tropas destacadas. Há rumores de que sua majestade queria partir para a linha de frente, mas foi impedido pelos nobres e oficiais. Alger ficou apenas levemente surpreso com a tarefa. Seu foco estava em outro assunto. O Sr. Tolo é realmente incapaz de interferir fortemente com o mundo real. Meu palpite está certo. Eu me pergunto até que ponto ele pode nos influenciar depois de estabelecer nossa conexão. Ele pode facilmente tirar a vida de alguém? Alger, um pouco satisfeito consigo mesmo, começou a deixar seus pensamentos vagarem, né? Já tá cravando teorias. Derek apagou ouvindo a conversa. O que é a República Intz? O que é um embaixador? Essas palavras são tão estranhas em Yotun. Clan olhou ao redor e manteve sua atitude casual. Qual de vocês está disposto a aceitar essa missão? Que tipo de recompensa querem? Não consigo me convencer a matar um homem inocente sem motivo, e poderia muito bem levar a um desastre causado pela guerra. Audrey, que queria levantar a mão, hesitou. Nesse momento, o enforcado riu e disse: ouvi dizer que esse embaixador Bakalan também é o chefe da inteligência da República Intz no reino. Ele apoia secretamente o derramamento de sangue, planejou uma série de incidentes que destruíram a relação entre a nobreza e os ricos, e espalhou rumores para incitar o público
fraco a se posicionar contra o governo. Aqui, essa relação entre a nobreza e os ricos quer dizer entre a nobreza e a galera que produz, né? O pessoal que faz ali parte de fábricas, produção, essas coisas do tipo, né? Mas como é conhecido como a burguesia, que a gente já falou sobre essa questão aqui no canal, né? Então, tipo, acho que traduzir apenas como ricos não faz sentido, porque a nobreza é rica por si só, né? Então, não é nobreza e os ricos, né? É a nobreza e a classe produtora, né? Ah, LP, mas o empresário, ele não é o produtor. Ah, mas isso aí é coisa da sua cabeça. Isso aí é coisa da sua cabeça. Mas naquela época, era muito mais comum o empresário começar um empreendimento. Ele começava assim um empreendimento, ele se destacava e tornava-se rico. E a gente já falou isso, que a burguesia começou a tomar lugar da nobreza. Inclusive, já falou isso aqui nos capítulos de Lord of Mysteries. A gente tem até mesmo casamentos arranjados entre pessoas que ascenderam a riqueza, mas não eram nobres, para se tornar nobres com famílias nobres que estavam empobrecendo. Por quê? Porque essas famílias estavam perdendo pessoas no campo para as pessoas que estavam abrindo fábricas nas cidades. E é o que aconteceu no nosso mundo, né? Teve esse chamado êxodo rural, né? Dessa comodidade das pessoas se reunindo na cidade, trabalhando nas fábricas, ganhando um dinheiro mais, digamos assim, constante, porque no campo não era constante, era de acordo ali com a colheita. Então você tem essa nova levada. É claro, né, que tipo, eu não vou passar a mão na cabeça de muitos empresários por aí, né, mas o fato é que existe um contexto por detrás aí dessa empregada, e o fato também de que o Fish, ele critica tanto um lado quanto também o outro, né, e tá mais do que certo. Ele pareceu notar a hesitação de justiça, então descreveu o lado sombrio de Beckerland em detalhe. Então acrescentou: não tenho certeza se o embaixador é um Beyonder, mas há muitas pistas que sugerem que ele pode muito bem ser. Ele deu um grande número de Beyonders ao seu redor, Beyonders que estão sob a rede de inteligência INTS, e este departamento é influenciado pela família real original em INTS, a família Sauron. Eles estão no controle das sequências iniciais do caminho do caçador. Então é quase como se fosse ali uma revolução, porque a família Sauron tá por detrás ali deste embaixador. Só que a família Sauron é a família antiga real da República INTS. Só que a República não tem rei, né? Então, República se envolve com mais a base da democracia. Então, eles estão querendo meio que implementar novamente um reinado para colocar a família Sauron de volta no poder. Talvez seja isso. Além disso, a possibilidade de uma guerra entre os dois países depende apenas dos escalões superiores de ambos os lados quererem ou não lutar. Não tem nada a ver com a vida ou a morte de um diplomata. Após o assassinato do Imperador Roselle, não foi bem isso que aconteceu na Primeira Guerra, né? Eu acho que é um embaixador. Deixa eu ver o nome do embaixador que morreu. Eu acho que era embaixador que morreu para causar a Primeira Guerra Mundial. Claro que já tava arquiduque. Ele não era um embaixador, ele era um arquiduque. Mas ele não é ali, não é por causa de um arquiduque. Não, já a tensão já tava ali a flor da pele entre os países na Primeira Guerra Mundial. E aí o que aconteceu? Ele só foi a cereja do bolo de fezes, né, que aconteceu ali depois na Primeira Guerra Mundial. Então, não é que matar o embaixador não seja suficiente, é o que é o suficiente para transbordar esse copo. Após o assassinato do Imperador Roselle, INTS sofreu vários grandes choques, mas finalmente conseguiu manter um sistema republicano estável. Como a família Sauron sofreu um golpe brutal durante o reino de Roselle, sua força caiu tremendamente em todos os aspectos. Tudo que eles podiam fazer era aceitar a realidade. Então a família Sauron, no caso, é inimiga ali do Imperador Roselle. E mudar isso já estava claro nos capítulos anteriores, né? Que a gente acabou de ler. E mudar seu objetivo para lutar por um assento no parlamento e influenciar secretamente o departamento de inteligência do país e partes do exército. Depois de ouvir as informações fornecidas pelo enforcado, a hesitação no coração de Audrey desapareceu. Ela graciosamente acenou com a cabeça e disse: nos últimos anos, o Império Fezak se expandiu rapidamente, tendo derrotado o reino e a República INTS na costa leste de Balan e nas terras altas. Enquanto colocamos a culpa neles, nos superiores e nos cidadãos do Império INTS, será algo aceitável e crível. Peraí, voltou a ser Império ou é República? Nos
superior e nos cidadãos do Império Intis será algo aceitável e crível. Ué, deixa eu só ver aqui, peraí. Não vou ver nenhum spoiler, não. É República. Aqui, pelo menos o nome da Wiki tá como República. Mas, tipo assim, essa fala da Aldred quer dizer que é mais como se fosse a culpa desde a época do Império, talvez. Ou é uma tradução errada. Não sei. Mas vamos lá. Aldred não sabia muito sobre política, mas como seu pai era membro do parlamento na Câmara dos Lords, ela ainda sabia certas coisas. Seja fugindo da responsabilidade ou mudando o foco para os problemas internos do reino, os impopulares bárbaros do norte eram os alvos populares e mais fáceis para os nobres e ministros. Se eles fizeram isso ou não, não importa. Claro, mais de 100 anos atrás, esse papel foi desempenhado por Intis e Roselle. Depois de ponderar por alguns segundos, Aldred olhou para o assento de honra, sentindo-se um pouco perturbada e um pouco culpada. Senhor Tulo, posso tentar completar essa missão, mas não posso garantir seu sucesso. Por um lado, ela iria encontrar seu pai e confirmar que o embaixador Beckland era realmente o chefe do serviço de inteligência Intis. Por outro lado, também não faria isso sozinha. Como espectadora ou telepata, nenhuma dessas sequências era boa em combate, e tudo o que podia fazer era reunir o máximo de informação sobre o embaixador Beckland da alta sociedade e delegar a missão. Bem, eu poderia fazer com que Sho e Force pedissem ao Sr. A para fazer isso, ou encontrar os anfitriões dos outros grupos de Beyond. Eu não posso ser exposta. As coisas devem ser mantidas em segredo, e pode haver agentes de inteligência Intis à espreita nesses círculos. Não sei quanto dinheiro terei que pagar, mas 5.000 libras podem não ser suficientes. Aldred já começava a pensar nos planos subsequentes. 5.000 libras para Force e para Sho Derecha é suficiente. Cleon não depositou suas esperanças na sequência 8, senhorita Justiça, para ter sucesso. Ele acenou com a cabeça e disse: que compensação você gostaria? A fórmula para a poção do psiquiatra, Aldred disse antes de adicionar hesitamente, assim como os ingredientes correspondentes. Podemos esperar até que a missão seja concluída, antes de discutir mais. Se não der certo, eu arcarei com as despesas. Eu ainda devo ao teu adorador o dinheiro da recompensa. Dinheiro de recompensa? Então foi dado à senhorita Justiça 10.000 libras? São 5.000 se dividimos igualmente. Em volta na névoa cinza, Clan ponderou por alguns segundos enquanto avaliava o embaixador Beckland. E finalmente decidiu que ele era definitivamente mais valioso do que o contra-almirante Furacão Killan. Claro, Clan respondeu em um tom normal. Neste momento, o enforcado Alger acrescentou: eu também aceitarei essa missão. A compensação pode ser determinada após a conclusão da missão. Você não voltou para o mar? Aldred perguntou surpresa. Só porque não estou em Beckland não significa que não posso matar o embaixador Beckland, disse Alger com um sorriso, sem dar explicações detalhadas. Derek, que estava ao lado dele, nunca teve a chance de participar da conversa. Coitado do Derek, né? Só fica ali pescando, né? Clan concordou com a cabeça. Ok. Ele imediatamente voltou seu olhar para o diário de Roselle em suas mãos. Olha, o Clan, ele é um cara que tem um autocontrole muito grande, hein? Porque pra conseguir controlar essa curiosidade ali sobre o Imperador Roselle, sobre as cartas dele, realmente o cara tem que ter um autocontrole absurdo. Bora lá, 237. Vamos lá, Lord of Mysteries, capítulo 237, sequência 2. 29 de outubro, o líder da Ordem Secreta, Zaratul, visitou-me mais uma vez. Ele não mencionou nada específico e apenas conversou casualmente comigo. Não fui capaz de adivinhar suas verdadeiras intenções. Parece que ele só queria fortalecer a comunicação entre nós e nos entendermos melhor. Eu já conheci os dois Beyonders de alta sequência da igreja, mas senti que Zaratul era muito mais poderoso e misterioso do que eles. Então perguntei a ele qual o número de sequência ele era, sem muita esperança. E no final, ele realmente respondeu-me. Ele me disse que era um sequência 2. Invocador de milagres. Invocador de milagres? No caminho do vidente? Caraca, já tava na sequência 2. Ou ele mudou de caminho? Porque a gente tem a teoria nossa aqui sobre o saqueador e o aprendiz, né? Não sei. Vamos lá. Sequência 2. Na categorização da igreja, essa é a posição de um anjo, próxima a de uma divindade. Ele realmente é mais poderoso do que o alquimista e o sábio arcano que eu conhecia. Mas minha intuição me diz que Zaratul não está dizendo toda a verdade. A sequência 2 pode ser apenas sua posição anterior, ou que ele está prestes a avançar. Invocador de milagres?
um mestre em criar milagres? O nome dessa poção faz a imaginação correr solta. Esta é a sequência 2 correspondente de Vidente, um invocador de milagres que controla o destino. Tentei sondar Zaratul se a palavra milagre se refere ao milagre do destino, que o caminho do vidente é aquele que lentamente compreende e agarra o destino para controlá-lo. Zaratul ignorou a minha primeira pergunta. Ele me disse que o destino é apenas uma das partes do caminho do vidente, e nem mesmo é o seu foco principal. O caminho que realmente representa o destino é o monstro. Não é à toa que eu gostei do monstro. Não é à toa que eu escolhi o caminho do monstro. Ele levantou alguns exemplos que eram todos nomes de poções da sequência monstro. Sequência 7, sortudo. Sequência 5, vencedor. Sequência 2, adivinho. E sequência 1, serpente de mercúrio. Também é conhecida como a serpente do destino. Caraca! Revelou o caminho quase todo aqui do caminho do monstro, do nada. Essa foi a primeira sequência 1 que conheci. Acertou na minha cara. É tipo o Cledo colecionando figurinha, né? Ai, caraca, sequência 1. Rapaz, não é à toa que a gente ficou esperando. De acordo com o que sei, o caminho do monstro deve ser controlado pela escola de pensamento da vida. Essa escola parece também ter partes do caminho da sequência do boticário. Ele propõe 3 grandes divisões: o mundo da racionalidade absoluta, o mundo espiritual e o mundo material. Sim, é muito legal. Nossa, que plot, hein? Que plot, porque o boticário lá, ele fazia parte da escola do pensamento da vida, porque ele tem um discípulo, anda de 2, e eu gostei ali do caminho do monstro por causa dessa conexão, porque parece bastante ali com a parte relacionada ao Star Wars, né, do mestre e discípulo que o Sith tem, e é claro, né, que um Jedi e um Padawan também possuem, mas a escola do pensamento da vida também controla a sequência do boticário, pelo menos algumas sequências ali do caminho do boticário, e faz sentido ele fazer parte. Intrigante, hein? Intrigante. Será que esse cara vai voltar a aparecer ou foi simplesmente só pra dar um direcionamento aqui? Zaratul me disse que a escola de pensamento da vida é especializada em astromancia, buscando usar remédios, música, luz, vinho e fragrâncias para eliminar caminhos com leituras estelares desfavoráveis e destino. Eles acreditam que desastres e doenças são causados pela perda de equilíbrio entre o homem e a natureza, bem como o equilíbrio entre o homem e sua própria mente. Ele acrescentou significativamente que a escola de pensamento da vida adora a lua. Por que adorar a lua e não dar um passo adiante? A deusa da meia-noite. Esse diário ocupava 2 páginas e foi claramente copiado de ambos os lados do original. É muita informação. Clint suspirou em silêncio. Essa também foi a primeira vez que aprendeu o nome de uma poção da sequência 1. Serpente de mercúrio e serpente do destino. Realmente fizeram alguém sentir inveja. Da mesma forma, é a primeira vez que aprendo uma sequência 2. Agora conheço a sequência 2 correspondente do vidente. O nome invocador de milagres soa muito bem. Interessante, né? Tipo, de palhaço pra invocador de milagres tem um gap muito grande. Mas ainda assim combina, né? Porque o mágico, não é spoiler pra ninguém, né? Por mais que ainda não tenha se revelado aqui, já foi revelado na animação. Mas o mágico, ele também é um invocador de milagres. De uma certa perspectiva, né? Então ainda tá ali no caminho, né? Ainda tá ali numa certa situação. Ele contém um significado profundo e não soa humilde. Claro, em comparação com um adivinho que parece um pouco inferior. O destino é apenas parte do caminho do vidente e nem mesmo seu foco principal. Eu tenho que me lembrar disso. Devo refletir constantemente sobre mim mesmo e não acabar me direcionando para o destino. Isso pode resultar no fracasso da minha atuação. As palavras de Zaratul não pareceram contraditórias. O caminho do monstro é o verdadeiro caminho do destino. Então, adivinho é uma sequência 2. Se for esse o caso, então eu já conhecia uma sequência 2 no passado. Com o que ele tá? Aqui ele está se referindo a algo que é dito no capítulo 68, onde é falado que a escola de pensamento da vida já produziu um adivinho no passado. Mas à época não se sabia que isso era uma sequência 2 do caminho do monstro. Então não é que ele conhecia, né? Ele veio a saber disso. Talvez seja o doido lá do boticário. Não sei.
Agora, talvez não, porque se ele é boticário, não tem como ser ele, né? Porque um é o caminho do monstro que tem ali a sequência 2, adivinho. Então não tem como ser ele. Mas eles já produziram um adivinho, então eles conseguiram chegar lá. Embora não tirasse os olhos do papel, Clan estava considerando seriamente seu próprio caminho de sequência. Devido à sua experiência em digerir as duas poções, vidente e palhaço, e porque podia espionar e reverenciar o destino, ele foi capaz de ser um pouco presciente em relação ao destino. No entanto, ainda seria impotente para o desenvolvimento do destino. Ele estava lentamente igualando a essência de seu caminho de Beyonder ao destino. Se não fosse por esse diário, era muito provável que ele o tivesse usado como premissa para compreender e atuar para as sequências subsequentes. Ele tá roubando, né? Quanto a saber se Zaratu estava mentindo ou não, o que Clan tinha certeza era que o caminho do monstro era definitivamente a sequência do destino, o que era consistente com o que ele havia visto nas informações confidenciais nos Falcões Noturnos e com o nome da poção que ouvira falar anteriormente. Adivinho. Agora que havia uma sequência do destino, era improvável que o caminho do vidente fosse também do destino. Isso resultaria em algum grau de sobreposição e seria inconsistente com a forma como cada uma das sequências atuais tinha características diferentes. Então, o caminho do monstro, ele poderia ser o caminho do destino, porque nós sabemos que existe dois nomes, né, para os caminhos, né? Na teoria, na verdade, na prática, né, existem dois nomes, né, que é o caminho da sequência inicial e o verdadeiro nome, que é a sequência final, que não é falada, né, não é comentada. Portanto, Clan estava inclinado a acreditar no que Zaratu havia dito. Ele estava inclinado a acreditar que o destino era apenas parte do caminho do vidente, nem mesmo o seu foco principal. O valor dessas duas páginas é inestimável para o presente. O alquimista e o sábio arcano devem ser as sequências superiores do caminho do erudito. Pelo tom de Roseli, eles definitivamente não pertencem à sequência 2 e 1, ou seja, são a sequência 4 e a sequência 3. Por enquanto, é impossível determinar qual é a sequência 4 e qual é a sequência 3. Clan concluiu seus pensamentos, folheou o diário e continuou lendo. Quanto ao motivo pelo qual a escola de pensamento da vida adorava apenas a lua e não acreditava na deusa da noite eterna, que simbolizava a lua carmesim, ele não conseguiu refletir muito sobre isso devido à falta de informação. A terceira página era o relato de Roseli sobre a invenção de uma máquina a vapor prática. Às vezes, ele tinha medo de sofrer repreensões e outras vezes temia que os frutos de seu trabalho fossem apreendidos por figuras poderosas. Suas palavras mostraram seu medo de ser perseguido. E pensar que até o Imperador Roseli, que se considerava o protagonista de uma época, teria um lado tão perturbador e preocupado. Os cantos da boca de Clan tremeram quando ele virou para a quarta página do diário. 18 de abril. Matilda está grávida. É desesperado e posso até dizer em qual sessão de amor ela concebeu, porque senti uma diminuição na minha característica de Beyonder. Assim que a concepção for bem sucedida, minha própria característica Beyonder seguirá uma conexão misteriosa e parte dela será transferida para meu filho. Então tá explicado porque com a Ademi-Saul, caramba, o Fish ele é um desgraçado, cara. Ele vai conectando todas as peças e ele vai puxando. Olha, a Ademi-Saul tá lá ainda, hein? O Ademi-Saul tá lá ainda. Então é assim que nascem meio Beyonders. Depois disso, perguntei preocupado ao arcebispo Fan Este. Ele me disse que este é um fenômeno normal. Para a sequência 7 e abaixo, as características do Beyonder não serão passadas para a próxima geração, mas não é uma certeza absoluta. As sequências 6 e 5 passarão naturalmente uma porção, mas não afetará a força do pai. Quanto à criança, elas nasceriam com certos poderes de Beyonder, próximos aos da sequência 9, mas como resultado, seu caminho é basicamente fixo. Em sequências altas, a herança das características do Beyonder é algo que se pode controlar. Pode-se optar por repassar ou não, ou pode-se optar por repassar apenas um pouco, um terço ou metade ou tudo. Em outras palavras, as crianças nascidas de Beyonders de alta sequência podem nascer como Beyonders. Quanto ao número de sequência, cabe a qualquer um dos pais decidir. Caramba, eu me pergunto se os descendentes das divindades também são assim. Pais, as coisas vão começar a mudar aqui, hein? Depois de ler o diário, havia apenas duas frases na mente de Clan: lei da indestrutibilidade das características do Beyonder e lei da conservação das
das características do Beyonder. Faz sentido. A lei governa a sobrevivência das criaturas Beyonders. Não é de admirar que alguns animais mágicos só se reproduzam antes de morrer. Não é de admirar que haja o fenômeno de aumento da matança e sede de sangue após o parto. O alvo seria de sua própria raça ou até mesmo de seu parceiro. Isso é para complementar suas características de Beyonder. De acordo com essa lógica, se rastrearmos isso desde o início, de onde vieram as primeiras características de Beyonder, produzidas do nada, do criador que criou tudo? Como a senhorita Justiça já havia avançado para a telepata, Cleno controlou a vontade de acenar com a cabeça e continuou a folhear as páginas. A quinta página continha as críticas de Roseli sobre como ninguém gostava de sua música pop e pensava que ele estava fazendo barulho, enquanto ao mesmo tempo ele refletia sobre como histórias refrescantes eram uma busca comum de pessoas diferentes, de mundos diferentes, e que a popularidade dos romances que ele plagiou de O Conde de Monte Cristo permitiram que o jornal que ele fundou florescesse. Só faltou criar Senhor dos Anéis, né? Eu acho que era isso que o Cleno iria fazer. Imperador, há mais alguma coisa que você tenha feito? Com um sorriso, o Cleno virou para a sexta e última página. 10 de novembro, recebi o grande pirata Savignis Solomon em segredo no palácio do Bordo Branco. Solomon, espero que ele saqueie meus oponentes na nova rota marítima e ataque os navios de Fezak, Loen e Fenda Potter. E eu prometi ajudá-lo a avançar para um Beyonder de alta sequência. O caminho Beyonder do Imperador das Trevas tem nome que são tão estranhos quanto o caminho da demônia: corrupção, confusão, o caído, desordem. No entanto, para combinar com o Imperador das Trevas, eles adicionaram seus próprios sufixos: Barão da Corrupção, Mentor da Confusão, Conde dos Caídos e Príncipe da Desordem. Para que Savigny fizesse jus ao seu nome, decidiram conferir-lhe o título de Conde da Corte em segredo. Savigny tem um filho chamado Nest Solomon, e minha intuição me diz que ele dominará os 5 mares no futuro. Ai, caraca! Nossa! Rapaz, mas como que esse cara ainda tá vivo? Pera aí. Nest Solomon, o rei dos 5 mares, Nest que afirma ser descendente do Império Solomon, e pensar que ele nasceu durante o período de Roseli. Glenn ficou atordoado. Caraca, como que ele tá vivo? Como Roseli havia mencionado o termo nova rota marítima, Glenn facilmente determinou o ano correspondente. Foi em 1194 que a nova rota marítima foi descoberta e o continente sul foi encontrado, e Roseli foi assassinado em 1198. O diário só poderia ter sido escrito entre esses 4 anos. Isso também significa que foi cerca de 151 a 155 anos atrás. Se Nest, o rei dos 5 mares, era o Nest Solomon, de quem o Roseli havia falado, ele tem quase 160 anos. Isso se deve a outros motivos ou a Beyonders de alta sequência obtém uma extensão de sua vida útil? Glenn pensou seriamente. Faz sentido, né? Um Beyonder de alta sequência viver mais, já que ele está chegando ao caminho do divino, né? Tá se aproximando ali a ser uma divindade. Ele reuniu seus pensamentos e deixou o diário desaparecer de suas mãos. Mas como é um pirata, também existe a possibilidade de que todos os filhos de Nest Solomon sejam Nest Solomon. E aí dá uma impressão de que ele está vivo desde aquela época. Não sei. Como é um mundo mágico, tudo pode acontecer, né? Ele então olhou para a justiça e disse: você está livre para negociar ou se comunicar agora? O Sr. Tolo não tem conhecimento geral para nos contar hoje. Audrey ficou um pouco desapontada. Ela voltou o seu olhar para o sol e disse: posso trocar informações relacionadas ao dragão com você? Ela se lembrou claramente de que o Sr. Sol chamou o caminho do espectador de o caminho do dragão, e que ele disse que se originou da raça do dragão. Claro, eu quero a fórmula da poção da sequência 8 do caminho do bardo, respondeu o Sol Derrick, que ficou em silêncio durante todo esse tempo hesitante. Ele queria usar isso como uma troca de informações sobre o mundo onde justiça e o enforcado viviam, para que ele não ficasse sempre confuso com o que ouvia. No entanto, ver que seu processo de digestão da poção estava quase completo ainda fez de seu avanço sua principal prioridade. Ele não tá errado, né? Por mais que ele esteja perdido ali no assunto, ele tá avançando. Então, tipo, se ele não tivesse ali, ele não estaria estagnado. Mas pelo menos aqui, perdido, ele está avançando.
Lord of Mysteries capítulo 238, Dragão da Imaginação. Audrey não ficou surpresa com o pedido do Sol. Como o método de atuação havia proliferado na Cidade de Prata, o tempo que passou sugeria que era provável que ele estivesse próximo do fim do período de digestão. Buscar a fórmula da poção subsequente era definitivamente uma de suas maiores prioridades. Eu me pergunto como o bardo age. Cantar poesia todos os dias, ao enfrentar o combate, esquiva para o lado e usa seu canto para trazer coragem e força aos seus companheiros? Ou talvez ele primeiro abençoasse a si mesmo antes de avançar com um martelo ou espada levantada, né? Aquele meme do cara, né? Eis que começa uma briga no bar e o bardo começa a tocar, aí começa Eu me pergunto se isso trará uma melhora em sua habilidade de cantar. Se fosse possível, ele seria definitivamente um excelente cantor de ópera. Audrey pensou com grande interesse. Ela propositalmente não expressou sua posição com pressa, mas para não deixar o Sol aumentar o preço novamente. Isso não foi algo que ela aprendeu com seu tutor ou nas reuniões de Beyonders que ela participou. Foi puramente uma técnica que ela desenvolveu depois de avançar para se tornar uma Vou tentar o meu melhor para encontrar a fórmula da poção da sequência 8 correspondente ao caminho do bardo, mas não será hoje. Você está satisfeito com essa condição? Audrey disse em deliberação antes de olhar para o assento de honra na mesa antiga. Podemos buscar a ajuda do Sr. Tolo para testemunhar este acordo. Naquele momento, Clan riu e respondeu: Senhorita Justiça, talvez eu possa fornecer a fórmula do suplicante de luz para você. Os olhos de Audrey se iluminaram quando ela rapidamente assentiu levemente. Sem problemas. Então, o que devo usar para trocar com você? Ainda não pensei nisso. Clan riu e disse: Não se preocupe. Talvez meus adoradores precisem de ajuda em certos assuntos no futuro. Seus pensamentos eram muito simples. Se ele permitisse que a Senhorita Justiça obtivesse a fórmula do suplicante de luz em seus círculos Beyonders, então o conhecimento que ele roubou do Eterno Sol Ardente ao custo de quase imolação não seria em vão? Não faz sentido, né? Ele tem que passar essa informação para alguém, porque uma informação que não é passada para ninguém é nada, absolutamente nada. No mínimo seria desperdiçada no clube do tarô. Tudo bem, farei o meu melhor para ajudá-los. Audrey prometeu alegremente. Clan apertou as mãos e um pedaço de pergaminho de pele de cabra marrom amarelado apareceu diante dele. Nele estava a fórmula para a poção suplicante da luz, incluindo ingredientes substitutos e seus nomes antigos. Além disso, todos eles foram traduzidos para Jotun. Ingredientes principais: um pedaço de rocha brilhante ou pó de alma deslumbrante, sangue de um ouriço espelho ou o coração de um titã de magma. Ingredientes suplementares: um girassol de borda dourada, 3 gotas de essência de aconito. Com um leve empurrão, a pele de cabra apareceu na frente do Sol. Embora ele pudesse rezar para o Sr. Tolo para recordar a fórmula, mesmo que ele a esquecesse completamente, Derek ainda memorizou a fórmula ligeiramente. Demorou um pouco antes de dizer: Senhorita Justiça, podemos falar sobre os dragões. Sr. Tolo, peço sua permissão para falar com o Sr. Sol a sós. Audrey rapidamente levantou a mão. Ela originalmente acreditava que o Sol colocaria o conteúdo apropriado no papel para ela ler, mas seria inconveniente para ela fazer perguntas. Teria que escrever suas perguntas e empurrá-las de volta para ele. Essa forma de comunicação era totalmente incômoda. Falar com ele sozinho, em tal conversa, você provavelmente não entenderia o que o Sol está dizendo. Da mesma forma, para o Sol. Clan assentiu enquanto sua voz permanecia plácida. Tudo bem. Nos círculos dos Beyonders, Hermes era uma linguagem que era preciso dominar. Hermes antigo era algo que se podia aprender e era relativamente popular. Jotun, dragonês e élfico eram relativamente menos populares, então poucas pessoas as conheciam. No momento em que foi dito, Clan isolou o enforcado, impedindo-o de ver ou ouvir. Alger tinha um certo interesse no conhecimento dos dragões, mas não era o suficiente para ele pagar o preço de ouvir. Então ficou em silêncio e esperou. Vendo que o Sr. Tolo havia feito um gesto para eles começarem a falar, o Sol, Derek, permaneceu em silêncio por alguns segundos. Organizou suas palavras e disse: Os dragões são
inimigos mortais do Rei Gigante. Todos eles se parecem com lagartos grandes e seus corpos inteiros são cobertos por escamas de cores diferentes. Seus 4 membros são grossos e poderosos, e suas asas são largas o suficiente para levar seus corpos gigantes a voar. Eles são os governantes do céu. Eles têm uma infinidade de habilidades. Alguns têm a capacidade de cuspir fogo, outros a capacidade de comandar raio, trazer corrosão ou até mesmo criar gelo. Mas estes não são comuns entre os dragões. Dragões da mente são os mais comuns, tendo o rei dragão Anki-Welch como seu representante. O caminho do Beyonder, que se origina do dragão da mente, é o espectador. Na Cidade de Prata, costumamos chamá-lo de o caminho do dragão. Com relação a negócios semelhantes, Derek havia inicialmente se preparado para recitar os textos históricos, mas ao descobrir que a Senhorita Justiça e o Senhor Enforcado não pareciam compartilhar o mesmo mundo, ele gradualmente recebeu o valor da história amplamente conhecida da Cidade de Prata. Assim, só falou sobre dragões dessa vez, e não falou nada sobre gigantes, elfos, mutantes, fênix, vampiros e etc. O rei dos dragões, Anki-Welch, isso está de acordo com os registros da igreja. Audrey assentiu levemente, educadamente evitando interromper a narração do sol. Derek relembrou o conteúdo do seu livro e disse: naquela época, o dragão mais poderoso e aterrorizante era o rei dragão Anki-Welch, também conhecido como o dragão da imaginação. Além disso, seu filho Azurhud cobriu o céu também. Com vista para as famosas e poderosas figuras da Terra do Mar, seu nome era o Dragão do Pesadelo. Será que o caminho do espectador seria então o caminho da imaginação? Interessante, hein? Em relação ao dragão da imaginação, Anki-Welch, havia uma lenda de que tudo o que ele imaginasse se manifestaria. O reino que ele imaginou definitivamente desceria sobre o mundo material. O futuro que ele declara definitivamente aconteceria e se tornaria realidade. Isso. Clem de repente franziu a testa. Se não fosse pelo fato de que Audrey estava focada em ouvir o sol, ela definitivamente teria notado sua anormalidade, mesmo que ele estivesse coberto pela espessa névoa cinzenta. A descrição o fez pensar no artefato selado 008. Um futuro declarado definitivamente aconteceria. Eles compartilham características semelhantes. Clem recostou-se na cadeira. Ele parecia relaxado, mas na verdade estava mais focado. Intrigante, né? Porque parece ser uma característica que ele possuía. Dragão da imaginação. Que legal. Essa é a marca de uma divindade. Os olhos de Audrey brilharam quando o ouviu, cheios de excitação e antecipação. Vocês vêm falando para tomar cuidado com o espectador, né? Vamos ver o que vocês querem dizer com isso. Derek fez uma pausa por alguns segundos antes de continuar. Seu filho, dragão do pesadelo, Azurhud, é igualmente aterrorizante. Ele pode controlar os corações de todas as criaturas vivas e fazê-las agir de acordo com sua vontade. E essas criaturas vivas acharão difícil sentir isso, acreditando que suas ações foram de suas próprias vontades. Ixi, é a descrição é a descrição ali direta do 008. Ele também transformará pesadelos reais em realidade, fazendo com que muitas criaturas vivas participem deles sem saber. Isso daria a eles os fins mais cruéis e chocantes. Diz a lenda que adora especialmente a travessuras, que permite que um príncipe beije uma princesa para acordá-la, mas a princesa já está praticamente apodrecida. Fará com que garotas comuns usem sapatos de dança e dancem na frente do príncipe, mas serão incapazes de parar até a morte. Criará todos os tipos de coincidências e empurrará o destino de muitas criaturas vivas para a tragédia. Paz, todos os tipos de coincidências. Isso soa ainda mais como o 008. Claro, eu não sei muito sobre o artefato selado. Clem resistiu ao impulso de coçar o queixo enquanto se fazia parecer um poço antigo e imutável. Que dragão viu? No entanto, suas habilidades são muito interessantes, disse Audrey, meio suspirando, meio animado. É este o futuro do caminho espectador? Não tenho que chamá-lo de caminho... Não, tenho que chamá-lo de caminho do dragão. Não quero mudar para outra sequência. Audrey desejou poder se tornar imediatamente uma sequência
sequência 7, psiquiatra, e continuar seu rápido avanço. Ela tá começando aqui a pensar sobre o caminho do dragão, né? Voltando ali às ideias do Derek. Só o Derek respondeu com sinceridade: faz 2 ou 3 mil anos desde a história do dragão e do rei gigante. Tudo que sei vem de livros didáticos e lendas, então não há garantias de sua autenticidade. Pelo menos sua história permanece intacta. Audrey estava de bom humor. E então, o criador acordou, e o dragão da imaginação, o dragão do pesadelo e outros dragões famosos caíram do céu, perderam tudo, inclusive suas vidas. Isso resultou na falta de luz solar por 49 dias. Caramba, 49 dias, causando a erupção de inúmeros vulcões, bem como marés que afogaram tudo. E depois que os dragões declinaram, eles só puderam se esconder em várias áreas perigosas. Mais tarde, o rei gigante também foi destruído pelo criador, disse Derek em tom pesado. Isso é diferente da história que eu conheço. Não foi o Senhor das Tempestades, o Eterno Sol Ardente e o Deus do Conhecimento e da Sabedoria que levaram a humanidade a derrotar os dragões gigantes e matar seus reis? Audrey sentiu-se confusa, como se o tempo e a história estivesse de alguma forma fora de lugar. Clem também ficou intrigado com isso e sentiu que a verdadeira história estava repleta de mistério, especialmente porque era da segunda época, uma época mais antiga que a história. A maioria das lendas registradas nos textos antigos da igreja deveriam ser falsas, mas a história da Cidade de Prata não pode ser totalmente acreditada. Como seria a história real? Ele reuniu seus pensamentos, sorriu e perguntou: a troca acabou? Isso é tudo que eu sei, Derek respondeu envergonhado. Ele sentiu que as informações que ele havia fornecido não correspondiam ao valor da fórmula da poção suplicante da luz. Audrey silenciosamente respirou fundo enquanto os cantos de sua boca se curvaram para cima. Estou muito satisfeita. Eu conheço minha direção futura, ela acrescentou alegremente em sua mente. Depois de mais algumas trocas, Clem anunciou o fim do Clube do Tarô dessa semana. Depois de despedir a Senhorita Justiça e os outros, ele não demorou mais e voltou rapidamente para seu quarto para reduzir o risco de ser descoberto por outro. No Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hal, Audrey estava alegremente de um lado para o outro, planejando recompensar Suzy com algumas guloseimas para Kanye. Só então, ela ouviu uma batida na porta. Quer ver que ela digeriu a poção? Pelo som de seus passos e andar, percebeu que era sua empregada pessoal, Anne. É a Anne. Entre. Audrey olhou para o espelho, alisou o cabelo e endireitou as costas. Anne entrou com um pedaço de papel e sorriu. Senhorita, um telegrama para você veio do continente sul. Continente do sul? Alfred? Audrey de repente pensou em seu irmão mais velho. Pegou o papel com alegria e examinou-o atentamente. Na verdade, era de seu segundo irmão mais velho, Alfred Hal. Ele havia enviado um telegrama da costa leste do Império Balan e dizia: encontrei a salamandra arco-íris que você queria. 2 no total. Por favor, aguarde a sua entrega. Mas eu não preciso mais. Audrey congelou, piscou e virou a cabeça bruscamente para Suzy. A grande Golden Retriever abanou o rabo com uma expressão estupefata. Ai, caraca. É mais do que lógico ela digerir a própria poção. Nossa, cara. Ela tá vivendo isso. Ela é uma espectadora em pessoa, né? Já que ela é uma cachorra. Animais são espectadores por si só, né? Muito bom isso. Ai, caraca. Cara, deve ser muito bom ver a cara da Audrey nessas situações. Lord of Mysteries capítulo 239, cada um tendo sua própria reunião. Bem, não preciso mais, mas posso dar para Suzy e ainda posso trocar por outros ingredientes Beyond. Bem, ainda sobrou um pouco de líquido espinhal de um coelho Farsman. Algumas coisas não são mais fáceis de deixar para Suzy. É muito mais conveniente para ela do que para mim. Todo detetive famoso precisa de um bom assistente. Audrey rapidamente tomou uma decisão. Para ela, isso não era algo com o qual se importasse particularmente. Ao largar o telegrama, seu prazer diminuiu e as preocupações da realidade começaram a emergir. Ainda devo informações ao Sr. Tolo sobre a ordem secreta, a missão de assassinar o embaixador Inks e um pedido de seu adorador. Finalmente, experimentei a sensação de estar cheio de dívidas. Audrey, não podemos atrasar mais. Vamos começar. A garota silenciosamente cerrou os punhos. Ela queria encontrar uma caneta e
papel e escrever uma carta ao Visconde Glenn para que ele pudesse arranjar o encontro dela com Shaw e Force o mais rápido possível. Ela precisava delegar a missão. Ela pegou uma caneta tinteiro, mergulhou-a na tinta e de repente Audrey segurou o pulso no ar sem escrever. Acabara de pensar em um problema crucial. Sabia muito pouco sobre o embaixador de Inn, Beckerland. Nesses casos, era fácil julgar mal a dificuldade de uma missão, ou porque ninguém estava disposto a aceitá-la, ou porque a missão havia sido confiada a uma pessoa inadequada, condenando a missão ao fracasso logo no início. O custo crescente resultante não era sua principal preocupação. Em vez disso, acreditava que o tolo a recompensaria melhor e a ajudaria ainda mais. Depois de refletir por um momento, Audrey virou a cabeça para sua serva Annie e disse: diga à Condessa Jaria que aceito o seu convite e comparecerei pontualmente ao baile amanhã à noite. Jaria era a esposa do Conde Uff e ela havia convidado embaixadores de Loen de todos os países para seu próximo baile, incluindo Beckerland, Jan Madame Beckerland. Pode ser Beckerland ou Beckerland, nome diferente. Audrey tinha planejado recusar o convite com a desculpa de estar doente, mas agora estava interessada no baile. Depois de observar o embaixador Beckerland e reunir informações suficientes, ela se encontraria com Shaw e Force. Audrey de repente sentiu a emoção de participar de um grande evento com o qual ela sempre sonhou. Primeira mansão no arquipélago de Hosted, cidade da generosidade Bayan. Tendo retornado ao mundo real, Alger Wilson vestiu um traje considerado berrante na República Índice e entrou pela porta dos fundos do hotel no beco e fez vários desvios. Ele parou em frente a uma casa sem jardim ou gramado e colocou uma máscara branca familiar. Em seguida, bateu na porta com 3 batidas pesadas e 2 leves, separando-as com 2 pausas longas e 2 pausas curtas, respectivamente. Ele tá em Índice. Primeiro, mansão no arquipélago de Hosted, cidade... Não, ele tá em Bayan. Em Índice não, seria a máscara, o traje seria berrante em Índice, ele não tá ali em Índice. Após cerca de 10 segundos a porta se abriu, um homem usando uma bandana de pirata colocou a cabeça para fora e olhou em volta rapidamente. Entre, o homem disse com uma voz profunda enquanto abriu o caminho. Sem dizer uma palavra, Alger entrou silenciosamente na sala. Crick, a porta se fechou. No número 15 da rua Minsky, Glenn abriu as cortinas e sentou-se à sua mesa. A informação sobre a ordem secreta que lhe foi dada pelo enforcado o fez perceber que seu alvo pode ter certas conexões com a República Inn. Ao mesmo tempo, lembrou-se das palavras que o enforcado havia usado para descrever a família Antígonos, estranha e aterrorizante. O Beyonder que entrou sorrateiramente em meu quarto ontem à noite para ler informações e me deixar um aviso era realmente estranho. O caminho da sequência que a família Antígonos tem sob seu controle é o caminho do vidente que a ordem secreta possui. Os dois podem ser equiparados. Ou seja, pode-se especular que o Beyonder da noite passada era um membro da Ordem Secreta, que trabalha meio período como espião da República Índice, ou a pessoa não poderia ser um membro da Ordem Secreta, mas ninguém que usou a conexão entre a República Índice e a Ordem Secreta para obter as fórmulas e poções correspondentes. Glenn começou a presumir isso com ousadia enquanto tentava verificar cuidadosamente. Isso pode explicar porque minha habilidade de premonição não disparou quando o estranho verme se intrometeu. Este é o efeito de supressão de um Beyonder de uma sequência superior que compartilha o mesmo caminho que eu. Claro, também é possível que o verme negro de ferro não representasse uma ameaça concreta para mim. Da mesma forma, pode ser explicado porque o verme se infiltrou em meu quarto na mesma noite em que escrevi as informações sobre Jan Wright. Além disso, foi direto para a mesa. A outra parte está um acordo com as habilidades do vidente, fazendo as coisas parecerem razoavelmente lógica. Depois de verificar repetidamente a sua especulação, Glenn sentiu que seu palpite provavelmente estava próximo da verdade. Se a pessoa em questão é um Beyonder de sequência relativamente superior do caminho do vidente, que número de sequência ele seria? E qual seria o nome da poção? Para ter o verme sob seu controle, poderia ser outro componente de um circo? O domador de fera? Glenn balançou a cabeça de maneira autodepreciativa enquanto se sentia divertida. Talvez minha fórmula de poção subsequente seja obtida dele.
Este é o verdadeiro significado da revelação que recebi de minha adivinhação anterior. Backland é realmente a terra da esperança. Clan murmurou algumas palavras para si mesmo e começou a considerar o que fazer a seguir. Ele havia confiado a tarefa de assassinar o embaixador de Intis, Backland, para acabar com todos os perigos latentes. Tinha que evitar suspeitas, mas não tinha a habilidade necessária para isso. Depois que o paradeiro de Ian Wright foi revelado para ambos os lados, ele estava confiante de que o embaixador Backland não teria tempo para se vingar dele em um futuro próximo e não aumentaria seus problemas. Encontrar o item extremamente importante que ele mencionou era obviamente o que mais o preocupava. Em outras palavras, antes que esse item seja encontrado, estarei seguro. Não precisarei me apressar para contratar poderosos guarda-costas Beyond. Mesmo que haja alguma vingança subsequente, é improvável que o embaixador contrate um Beyonder de alta sequência para lidar comigo. Não é econômico nem necessário, afinal Backland não é sua terra natal. A maior possibilidade é que ele ainda pegaria o Beyonder que enviou o Verme Negro para se infiltrar em meu quarto ontem à noite. Ele estaria pelo menos na sequência 7 e talvez até na sequência 6 ou 5. Ele tem força necessária e estar familiarizado com a situação. Quando chegar a hora, só preciso contratar um guarda-costas de acordo com esse padrão. Espero que antes então, o embaixador nunca poderá emitir tal ordem. Clan olhou pela janela para a névoa que finalmente se dissipou, aparentemente em transe. Ele decidiu continuar indo para o Bar dos Corajosos essa noite. Em primeiro lugar, isso era entrar em contato com outros Beyonders por meio de Caspars, para escolher um guarda-costas adequado. Em segundo lugar, poderia encontrar uma oportunidade de vender característica Beyonder de Mersault, reunir alguns fundos e ver se alguém estava vendendo algum item místico poderoso para aumentar sua força. Este era um plano que nunca ficaria desatualizado. Faz sentido. Depois de confirmar seu paradeiro, Clan fingiu ler o jornal vagarosamente. Esperou até que o céu escurecesse, antes de se levantar lentamente e fazer a roupa de rabada de Opa. Ai, tô ficando maluco. E fazer a sopa de rabada de tomate. A gripe faz isso. Lê roupa no lugar de sopa. Parece o Chaves lendo. Depois de comer e beber à vontade, fechou as cortinas do quarto como de costume e decidiu não abri-las naquela noite. Então, invocando a si mesmo e respondendo a si mesmo, ele se transformou no corpo espiritual, trazendo de volta o apito de cobre de Azik, a característica Beyonder de Mersault, os amuletos feitos por ele mesmo, todos os tipos de materiais e as cartas de tarô para o mundo real, deixando para trás apenas alguns itens como o contrato ensanguentado. Depois de fazer tudo isso e equipar os itens correspondentes, a força de Clan voltou ao auge e voltou a ser meio especialista em misticismo. Ele endireitou o colarinho, pegou o chapéu e a bengala e saiu da rua Minsk. É interessante ver isso, né? Porque por mais que o Verme de Ferro tivesse entrado ali na casa do Clan, não tinha nada de Beyonder, não tinha nem resquício de misticismo ali no local. Então, tipo, não tinha como provar que ele é um Beyonder. E a névoa cinzenta, ela é muito roubada, cara. Acaba sendo muito roubada. E pior que as habilidades mais interessantes do Clan até agora são da névoa cinzenta, né? Tipo, por mais que a habilidade do palhaço vai ser roubada posteriormente, a névoa cinzenta é quem tem salvado ele até agora de várias coisas assim absurdas. E é claro, né? O poder ali do caminho do vidente também tem toda uma questão que salvou o Clan. Salva o Clan todo dia, né? Porque ele faz adivinhação todos os dias ali antes de sair de casa. Mas mesmo assim, né? Tipo, o que sobressai é realmente a névoa cinzenta. O portão de ferro dentro do Bar dos Corajosos. Em troca de um copo de cerveja, Clan encontrou Caspars em uma sala de jogos, jogando Fighting Evil, enquanto apostava em um boxeador do lado de fora. Ele estava levando uma vida bastante agradável. O ambiente familiar lembrou Clan da última vez que ele encontrou Merrick, jogando poker com mais de 10 cadáveres vivos. De repente, ficou feliz por não ter trazido o apito de cobre de Azik com ele. Se eu carregasse o apito de cobre que o Azik me deu, acho que uma dúzia ou mais de zumbis de Merrick se amontinariam no local e viriam me entreter calorosamente. Eu me pergunto que tipo de expressão ele teria. Clan se esticou na porta, acenando para Caspars, Kalinin, para indicar suas intenções. Caspars cobriu suas cartas e praguejou. Ele se levantou, caminhou até a porta e disse em voz baixa: vou levá-lo a um lugar onde as pessoas, embora não sejam tão boas quanto Merrick, são bem fortes. Quanto a se você pode ou não fazer um acordo, não tem nada a ver comigo. No entanto, devo
avisá-lo com antecedência. Você não deve irritá-lo, ou talvez não consiga ver o sol amanhã. Claro, não é fácil ver o sol em Backlund depois de setembro. É igualzinho aqui. A gente não consegue ver o sol mais. Faz, eu acho que uns 4 meses que o sol não fica brilhando mais de 2 horas. Preciso te pagar? Cleno perguntou sinceramente. Caspar assentiu satisfeito. 2 libras. Posso comprar um revólver com esse dinheiro em uma loja de armas, embora eles estabeleçam o preço em mais de 3 libras. Basicamente pode ser pechinchado por cerca de 2 libras. Cleno resmungou e deu a Caspar 2 notas de 1 libra. Caspar virou a cabeça para seus colegas jogadores para informá-los de que estava saindo. Mancando, ele conduziu Cleno em direção à cozinha do bar e de lá entrou no beco e circulou em torno de uma casa escura. Ele pegou uma máscara de ferro que cobria apenas metade do rosto e entregou a Cleno e riu. Apenas finja que você comprou isso por 2 libras. Posso comprar muito mais com 2 libras. Cleno vestiu a máscara de ferro e bagunçou deliberadamente o cabelo. Vendo que estava pronto, Caspar bateu na porta ritmicamente. 7 ou 8 segundos depois, uma pequena placa de madeira na porta foi repetidamente aberta, revelando um par de olhos castanhos atrás dela. Depois de um longo momento, escrutínio, Cleno finalmente viu a porta se abrir atrás dele. Um homem usando uma máscara de ferro estava lá e entregou a Cleno um manto com capuz. Ele disse a Caspar com voz rouca: da próxima vez, lembre-se de me avisar com antecedência. Caso contrário, ele fechou a porta, virou-se e conduziu Cleno pela sala escura até a sala de atividades no primeiro andar. Havia uma vela acesa na mesinha de centro e a sala estava mal iluminada. Havia cerca de 10 pessoas sentadas nos sofás e cadeiras ao redor da mesa de centro. Todos usavam túnicas com capuz e máscaras de ferro. Depois de vestir um longo roupão, Cleno silenciosamente encontrou uma cadeira em um canto e sentou-se. Ele ouviu um homem de rosto gordo reclamar: recentemente houve um grupo de animais selvagens nos esgotos que roeram muitas das ervas que eu plantei. Eles são muito espertos e nem tocaram nas venenosas. Preciso de alguém para me ajudar a limpar. Sabe, essa não é a minha especialidade. Só sou bom em preparar remédios e tratar suas doenças. Eita! Será que encontrou alguém ali? Será que encontrou o homem lá que tava em Tinger? Vamos lá, né? Vamos ver. Vamos lá, Lord of Mystery capítulo 240, último capítulo do dia. Tentando a sua sorte. Bom, em preparar remédios, tratar doenças e cultivar algumas ervas medicinais nos esgotos, ele é um boticário? Eu me pergunto se ele é um membro da escola de pensamento da vida ou um crente da Mãe Terra. Claro, é mais provável que ele não seja afiliado. Cleno ouviu atentamente, mas não falou descuidadamente. No reino de Lowen, devido à igreja do Senhor das Tempestades rejeitar o eterno sol ardente e o Deus do conhecimento e de sabedoria, enquanto a igreja da deusa da noite eterna e a igreja do Deus do combate eram irreconciliáveis, como resultado disso, entre as religiões estrangeiras, apenas a igreja da Mãe Terra obteve o direito de pregar, mas sob a tácita repressão das 3 igrejas. Eles tinham apenas algumas igrejas com pouquíssimos crentes, a ponto de nem precisarem formar um time de Beyonders. E mesmo que o fizessem, não seriam reconhecidos pelo governo e não poderiam cooperar com o departamento de polícia. Eles seriam considerados vigilantes. Oh, tem vigilantes também! De acordo com as informações confidenciais dos Falcões Noturnos, a igreja da Mãe Terra tinha 2 caminhos de sequência sob seu controle: plantador e boticário. Temos mais um caminho aqui, né? No entanto, este último estava aparentemente incompleto. O boticário suspeito não estava com o capuz. Ele revelou uma máscara de ferro preta em seu rosto, mas cobria apenas a parte de cima da ponte de seu nariz, fazendo com que a gordura trêmula de suas bochechas parecesse se destacar. Repito, preciso de alguém para limpar os ratos recém-aparecidos nos esgotos. Só preciso que a área ao redor da ponte de Backlund seja limpa. O pagamento será com 4 vidros do meu precioso remédio. 2 deles podem efetivamente parar o sangramento e estimular a cicatrização de ferido. Confie em mim, isso é melhor do que ir à clínica para fazer uma operação
de saturar e é eficaz por 6 meses. O homem suspeito de ser boticário expôs seus requisitos e condições correspondentes. De repente, ele soltou uma risada suave e continuou a descrever o caso. As outras 2 garrafas podem durar 1 mês e meio e podem permitir que o homem encontre os impulsos de quando tinha 17 ou 18 anos e se tornar um Beyonder em cima da cama. Ai, caraca. Você sabe o que eu quero dizer. Mesmo que ultrapasse o prazo de validade, ainda pode produzir efeito, mas também se espalhará por todo o corpo. O usuário se tornará anormalmente violento e sua força, velocidade e agilidade aumentarão muito antes que a exaustão chegue meia hora depois. Por que ele se parece com aqueles velhos médicos militares que espalham seus minúsculos anúncios por toda parte e promovendo descaradamente os efeitos de seus medicamentos vencidos? Glenn não pôde deixar de satirizar silenciosamente. Vendo a sala silenciosa depois que ele disse sua peça, o boticário suspeito só conseguiu cerrar os dentes e dizer: vou adicionar 30 libras em cima dos meus 4 preciosos frascos de remédio. Finalmente, o homem sentado em algum lugar na periferia do sofá falou. Ele examinou a área e disse com voz profunda: aceito esta comissão. Você deve pagar um adiantamento com 2 frascos de remédio, um de cada tipo. O senhor Olho da Sabedoria dará testemunho. Sem problema, disse um ancião sentado em um único sofá com um aceno de cabeça. As linhas em suas bochechas eram profundas, sua pele um pouco enrugada e sua voz tinha uma qualidade antiga. Então Clem o julgou como cavalheiro idoso. Tudo bem, o boticário suspeito soltou um suspiro de alívio. Após a conclusão dessa transação, a reunião parecia ficar mais animada. Logo, uma mulher com o rosto totalmente coberto por um capuz disse: quero vender 2 armas. Armas? Clem ajustou sua postura e tornou-se mais concentrado. Como ele estava temporariamente incapaz de avançar, só poderia aumentar sua força usando itens externos. Uma delas é uma espada de aço com inscrições. Foi forjada pela Igreja do Eterno Sol Ardente. Ela vem com efeitos purificadores e de proteção contra o mal. É a inimiga dos fantasmas aquáticos, espectros, zumbis e outras criaturas mortas-vivas. Ainda pode ser usada por mais 3 anos. Claro, sua nitidez é suficiente para matar. A voz da mulher oscilava de volume, numa clara tentativa de esconder suas características. 500 libras ou a poção da sequência 8 Bárbaro, e ela será sua. Caro, para mim, não há razão para eu ter isso. Se eu encontrasse um morto-vivo com o qual eu não consigo lidar no momento, o apito é a melhor solução. Mesmo sem o Sr. Azik, o mensageiro sozinho deveria ser capaz de intimidar muitas criaturas mortas-vivas. Glenn balançou a cabeça e ouviu a introdução da segunda arma pela senhora. Cutelo Serrato. Vamos lá. Referência à arma de Bloodborne. Ah, é uma arma ali de... Ah, tem referências então a... Muitas referências, na verdade, a jogos... Como que fala mesmo? Souls-like. Eu não sou muito aprofundado aqui no mundo dos jogos, mas dá pra perceber claramente que tem muita referência aqui a Souls-like em Lord of Mysteries. Eu acho que numa Era 4, numa Era 2 aqui, cabe... Acho que numa Era 2. Numa Era 2, acho que cabe um Souls-like de Lord of Mysteries, hein? Acho eu que dá. Numa Era 2, onde você tem vampiros, você tem elfos, você tem dragões, você tem todas essas criaturas que não sei se são verdadeiras, mas é o que a história descreve, cabe aí um Souls-like se isso for verdade, né? Vamos ler aqui para confirmar. Cutelo Serrato. Com estrutura mecânica requintada, pode ser transformado facilitando o transporte. Essa é uma arma de combate feita por um artesão excepcional. Raramente é visto e custará 25 libras. Com certeza há uma enorme diferença de preço entre armas com efeitos Beyonders e aquelas sem. Glenn assistiu do lado de fora até que a espada de aço foi comprada por um cavaleiro taciturno em outro canto, e o cutelo tornou-se parte da coleção do Senhor da Sabedoria. Houve sucessos e fracassos nos poucos negócios que se seguiram. A única coisa que tentava Clan era um acessório da fortuna, um item do Beyonder que podia fazer a sorte de uma pessoa aumentar por 3 meses. No entanto, esse não era seu objetivo principal e o preço não era tão bom. Vendo que a atmosfera havia ficado silenciosa mais uma vez, ele exalou lentamente e disse com voz reprimida: quero vender uma coisa. Depois de atrair a atenção de todos, ele tirou uma cigarreta de ferro e empurrou para fora a carmesim característica do Beyonder, que se assemelhava a geleia. Sem precisar organizar suas palavras, ele a introduziu com algo que já havia preparado
com antecedência. Isso é algo que obtive de um cadáver. Não tenho certeza de que uso isso tem, é que eu acho muito mágico. Talvez alguns de vocês saibam o que é isto. Glenn deliberadamente não mencionou que essa era uma característica do Beyonder. Nem mencionou que a geleia carmesim em sua mão poderia substituir o ingrediente principal da poção caçador. Isso envolvia a lei da indestrutibilidade das características do Beyonder. Ele não queria beneficiar os membros dessa reunião com esse conhecimento. Além disso, Clann tinha a intenção de sondar para ver se alguém ali conhecia a lei da indestrutibilidade das características do Beyonder. Essa pessoa definitivamente seria mais forte do que o resto, ou talvez alguém com histórico poderoso, tornando-o adequado como guarda-costas. Ao mesmo tempo, continuou a se disfarçar como uma pessoa comum que não sabia muito sobre a comunidade Beyonder, embora os membros da reunião não pudessem ver sua aparência através da máscara de ferro. Kaspars Kalinin sabia como ele era, e algumas pessoas na sala provavelmente conheciam Kaspars. Ser cuidadoso e prudente eram as duas coisas que Clann havia enfatizado para si mesmo antes de sair de casa hoje. Vários examinaram o objeto carmesim em sua mão, mas Clann não era um espectador e não sabia dizer suas intenções. Depois de mais de 10 segundos, ninguém falou. A sala estava silenciosa como um cemitério. Nesse momento, o velho senhor sentado no sofá, o senhor Olho da Sabedoria, tossiu e disse: tenho uma ideia aproximada do que é e do que faz, mas o conhecimento precisa ser comprado. Eu pago 400 libras, acredita em mim, é um preço perfeitamente justo. Claro, você tem o direito de recusar. Os ingredientes principais das poções da sequência 9 são cerca de 150 a 200 libras. São necessários 2 e somam cerca de 400. A oferta é muito razoável. Este velho senhor com o codinome Olho da Sabedoria parece reconhecer que isso pertence à sequência do caçador. Ele não precisava de adivinhação e era capaz de reconhecê-lo imediatamente. Seria a sequência 7 avaliador? Clann pensou por um momento e disse: combinado. No entanto, senhor, não precisa se apressar para pagar. Ainda tenho outro pedido. Qual? Olho da Sabedoria perguntou com uma voz velha. Clann ponderou e disse: o problema é que eu ofendi alguém. De acordo com o seu círculo, ele deveria ter sequência 6 ou talvez 5. Desejo contratar um guarda-costas. Sequência 6, talvez sequência 5. Por que você simplesmente não morre em silêncio? Se atingirmos esse nível, por que estaríamos participando de uma reunião tão pequena? O boticário suspeito deixou escapar com um pouco de escárnio em seu spam. Embora os outros membros do grupo não tenham dito nada, ao que parece ninguém planejava aceitar o pedido. Seus pensamentos eram semelhantes aos do boticário suspeito. O Olho da Sabedoria riu e disse: talvez você não conheça nosso círculo bem o suficiente. As pessoas na sequência 6 ou sequência 5 são pessoas muito poderosas e aterrorizantes. Sim, houve muitos casos de muitos Beyonders de sequência 8 e 9 matando alguém tão forte. Mas esses são eventos que ainda são muito difíceis de replicar. Acho que ninguém aqui está disposto a correr um risco tão grande para proteger você. Se você tem certeza de que a outra parte é apenas sequência 6 e não possui nenhum item místico, pode haver alguém que queira aceitar o desafio que essa missão implica. Bem, não tenho certeza. Clann deu de ombros e disse: então terei que tentar me salvar. O que posso conseguir por 400 libras? O item místico que você está falando? Acredite, um item místico no valor de 400 libras certamente não será capaz de lidar com seu inimigo e ainda trará mais perigo para você. Sugiro que peça desculpas a ele. Sinceramente, desculpe-se e talvez 400 libras sejam suficientes para comprar sua compreensão, disse o Olho da Sabedoria com sinceridade. Francamente, já pensei nisso, mas acho que não vou aceitar. Clann estava prestes a responder quando o homem que aceitara a tarefa de limpar os ratos do esgoto riu de repente. Talvez você pode tentar a sua sorte. Tem um item místico aqui que posso vender por 400 libras. Ele pode permitir que você ouça a voz de um grande ser. Se você tiver a sorte e conseguir decifrar algumas informações úteis, ficará muito poderoso e não será mais difícil para você se proteger. Bem, se você não tiver sorte e acabar decifrando uma maldição ou não conseguir decifrá-la, você se machucará ou até morrerá. Você quer apostar? Antes que ele pudesse terminar sua frase, o Olho da Sabedoria rosnou. Cobra Negra, não mencione esse seu item sinistro. Cobra Negra riu e disse: não estou mentindo. Também não estou violando as regras aqui. Contei a ele sobre as vantagens e desvantagens e deixei que ele fizesse sua própria escolha. A probabilidade de obter informações úteis é de aproximadamente 10%. Você quer arriscar? Será que é alguma questão envolvendo ao Sr. Porta? A roleta russa do mundo Beyonder. Ouvindo a voz de um ser
de um grande ser. É este o ouvinte da Ordem Aurora? O item deixado para trás depois que o ouvinte perdeu o controle? Clan olhou para a Cobra Negra, que ele suspeitava ser um membro da Ordem Aurora, e fez muitas conexões. Talvez eu possa apostar nisso? Não posso chamar isso de aposta, porque vou levar este item para o mundo da névoa acima da névoa... Este item para o mundo acima da névoa cinza, antes de usá-lo. Já posso levar objetos reais para lá. Dessa forma, posso evitar a maior parte do perigo. Porém, este é apenas um item deixado para trás, por um Beyonder de sequência 8. O benefício correspondente pode não ser tão bom. 400 libras não é barato, não é mesmo? Enquanto seus pensamentos corriam por sua mente, Clan assentiu solenemente e disse: fechado. O Clan, ele é muito maluco, né? Ele faz aquilo que a gente não espera que ele faça mesmo. Muito bom. 5 capítulos muito bons, levando a gente a aprofundar ainda mais a história de Lord of Mysteries, principalmente com as revelações ali do Imperador Roseli e também agora com essa questão desse item místico. Vamos ver Ordem Aurora. Deixa eu só pegar aqui a minha cola para ver qual é o caminho que a Ordem Aurora tem, porque é muita informação, não tem como ver essa questão, mas se a Ordem Aurora tiver conexão com o aprendiz, cadê? Caminho do saqueador. Ah, não, é a Ordem da Teosofia. A Ordem da Aurora, cadê? É gigante, o verdadeiro criador. Ordem Aurora, caminho do suplicante de segredo. Então não é o senhor... Dificilmente eu acho que seja o senhor Porta. Mas vamos ver, porque o suplicante de segredo é essa loucura, né? Ficar ouvindo coisas aí. Tem 10% de chance. Talvez o Clan realmente consiga pescar um bom peixe. Continue a fortalecer e ajudar ainda mais o canal do Geek Brasil, fazendo parte aqui do Clube do Darô, ou até mesmo mandando um valeu ou um pixzinho que vai estar piscando aí na tela, continuando a ajudar ainda mais os nossos conteúdos. Tamo junto e até a próxima.